Boa noite, Amanda. Eu só vejo o Wellington na minha frente. E ele passou. E agora vai ver eu. Sai, Eric, do meio. Cadê tu? Sai, Eric, do meio. Aqui. Pra cá, seu Pedro. Aparecer também. Pra ela ver todo mundo. Não, tá pegando aí, né? Vem pra cá. Vamos lá, pessoal. Vamos Vamos um pouquinho atrás para ler rapidinho. Você cair, tá todo mundo aparecido. Todo mundo vendo Não, aqui. vai cair. Vai pegar. Agora tá vendo todo mundo. Vamos lá, pessoal. O Exódio é o capítulo 14, benignidade. Eita, esse é para enganchar. Trava ali. Sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo, Efésios 4:32. Meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu, as nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra, negamos-lhes guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Essa é a mensagem do exórdio. O Hélio faz a prece inicial. Vida amado Mestre Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos. Pai Mestre, abençoa todos, encarnados e desencarnados, que se encontram aqui hoje, em busca do teu auxílio, aprendizado, dos teus ensinamentos. E nós, na sua infinita misericórdia, possamos ser instrumento para auxiliar os nossos irmãos que se encontram no outro caminho, já desencarnados, em busca de auxílio e reparação. Mestre amado, sabendo de todo o apoio, das bênçãos, que somos abençoados no auxílio ao próximo, permita que todos aqueles que aqui vierem na noite de hoje saiam desengojados, amparados, em busca da luz. Obrigado, meu chamado, pela oportunidade. Passamos a palavra ao nosso irmão Cláudio para que ele tenha iniciado os estudos de hoje. Seja em nome de Jesus, Joana de Anjos e Maria de Nazaré, damos por início a nossa reunião. É com você agora, deixa eu ver. Olha eu aqui. Ei, boa noite. Oi, seu Pedro. Tá devendo, veio Você. porque fez segredo e a turma não soube. Se soubesse, estavam todas aqui. Não viu aquele Ele fez segredo. A aula não estava suspensa, né, Cláudio? Não foi porque não fizeram. Prazer, tem mais dois aí que eu não conheço, né? Aqui é Igor. Prazer. Jeane, ela tá vindo pela primeira vez hoje. Olha, primeira vez com você. Seja bem-vinda. Gente, eu estou assim, muito feliz de estar com vocês. A tecnologia é ótima por isso, né? Porque aproxima a distância. E, na verdade, a gente está sempre junto, acredito mesmo que a gente está sempre junto. E a gente está tão junto que quando o Cláudio leu esse exórdio aí, eu falei, nossa senhora, porque quando ele entrou em contato comigo, perguntando se tinha condições de fazer uma participação aí junto com vocês, na mesma hora eu ouvi uma passagem no meu ouvido. Ouvi mesmo, assim, né? Pegue-me tu. Aí eu fiquei com aquilo, passou, aí eu comecei, aí fui preparar a aula,
entrou em contato comigo, e aí, tá tudo certo, não sei o quê. E eu fui com isso dentro de mim. Mas aí depois eu falei, não, vou fazer outro tema. Vou fazer um tema mais específico, mais técnico de mediunidade. Só que toda hora vindo dessa passagem de João, do Evangelho de João, né? E aí, quando foi semana passada, que eu fui escrever mesmo aqui, o que ia conversar com vocês essa noite, eu comecei a escrever de outra coisa, e depois a intuição muito forte. E aí, simplesmente, é uma continuação do que Cláudio leu no Exórdio, né? Lógico que a gente sabe que não existem coincidências, né? A gente estuda e sabe disso. Então, eu acredito que deve ser realmente um assunto que a gente precisa ouvir, né? Tanto eu quanto vocês. E eu espero que seja legal o nosso diálogo de hoje. E, por favor, dialoguem comigo, tá? Não me deixem aqui falando sozinha. Então, eu fiquei assim, qual é esse livro, Cláudio? É o Palavras de vida Mano, eterna. Palavras de Vida Eterna. Deixa eu ver se dá para te mostrar aqui. Pronto. Isso aqui, ó. É da fonte de Lambu. SEC, isso aqui é Comunhão Espírita Cristã. Palavras de Vida Eterna. É de Emmanuel. Pois é. E aí, a minha passagem também só que é do Caminho, Verdade e Vida, também de Emmanuel. Então, vamos lá. Pois é, como eu veio essa intuição muito forte sobre essa passagem do Evangelho de João, eu fiz aqui uma coisa para tratar com vocês, e aí a gente vai bater um pouco de papo sobre isso, né, que eu acho que é uma reflexão muito importante para nós médicos. E lá no capítulo 21 do Evangelho de João, né, é um capítulo muito legal porque ele é marcado esse capítulo especificamente, o capítulo 21, ele é marcado pela terceira aparição de Jesus, né, depois que ele é crucificado. E nessa terceira aparição, ele aparece lá no mar de Tiberíades, e os discípulos estão passando por dificuldades na pesca, e Jesus aparece para eles novamente, né? E ele tem uma conversa íntima com Simão Pedro, e nessa conversa íntima que ele faz as três perguntas, né? Ele fala, Simão, filho de João. Eu falo aqui filho de João por quê? Porque eu estou usando como fonte o Novo Testamento de Haroldo, traduzido por Haroldo, porque as outras traduções falam filho de Jonas, né? Mas, segundo Haroldo, aqui não há nos manuscritos antigos uma citação específica com relação a filho de Jonas. E aí ele usa filho de João. Então, por isso que eu estou falando aqui para vocês filho de João, porque é a fonte pela fonte que eu usei, né, Haroldo fala assim. Então, é nessa parte do Evangelho que Jesus pergunta a Pedro. É nesse momento do Evangelho, digamos assim, que há essa reconciliação, depois da negação de Pedro a Jesus, essa reconciliação entre Jesus e o discípulo escolhido por ele, que é Simão Pedro. Então, Jesus faz a pergunta, tu me amas? Pedro responde, sim. E aí ele vai dizendo, então pastorei as minhas ovelhas, e ele pergunta 3 vezes. Então a gente compreende que nesse momento há uma reconciliação, né? Há uma retomada, né? Uma restauração da relação de Jesus com Pedro, diante da negação que Pedro fez a Jesus, lá no momento em que ele estava sendo inquirido, né? Então, a gente percebe que há uma retomada do compromisso de Pedro com Jesus, né? E o desfecho dessa conversa
porque se segue, né, até os versículos se seguem. E o versículo que eu escolhi para a gente tratar especificamente na noite de hoje é o 22, que é onde Pedro ele indaga sobre outro discípulo para Jesus, que é sobre João, né? João, no caso, discípulo. E então Jesus pergunta para João mais ou menos assim: o que te importa a ele? Segue-me tu. Né? E nesse momento, Jesus faz um chamado direto a Pedro, um chamado direto e individual. Que te importa o outro? Segue-me tu. E a gente pode observar que foi exatamente a mensagem lida no exórdio por Cláudio. Que te importa o outro? Segue-me tu. Jesus faz. Só está sem conseguir fazer pelo computador. Opa, voltou. Voltei. É que eu tô com um fone emprestado de Yuri e o fone você não pode criticar que ele desliga. Isso é sua mediunidade. A gente tentou ajustar aqui, mas não, tudo triste, ele desliga e aí apagou, eu segurei. Então se cair, pode estar com aquilo que eu falo. É possível. Vocês estão me entendendo? Tá, sim. Tá tudo ok? Tá joia. Então, foi muito claro, porque assim, eu vou ser bastante sincera a vocês. Eu não tinha lido esse capítulo ainda, foi parado, pegado o Evangelho e lido. Mas foi tão forte o que eu ouvi, segue-me tu, que eu fui realmente direto no Evangelho, li, e hoje preparei esse papo com vocês aqui por conta dessa intuição, né? Então, nós estudamos, no âmbito do Espiritismo, nós estudamos essa passagem bíblica através de um capítulo do livro Também a Verdade e Vida, né, psicografado por Chico, que é uma mensagem de Emmanuel. E é uma mensagem muito reflexiva e muito direta, porque Emmanuel ele é muito direto, né? Assim como a maioria dos irmãos já mais evoluídos que vêm para nos orientar, eles costumam ser bem diretos naquilo que eles querem dizer, diretos e sucintos, né? Então, assim, eu sei que não é orientado a ler, essa coisa toda. Mas como eu me sinto aqui íntima de vocês, eu vou pedir licença. Viu, seu Cláudio, seu Pedro, com a devida veia. Mas eu vou ler essa passagem de Emmanuel, porque eu acho ela tão importante para a gente que é trabalhador espírita, para a gente que é trabalhador da mediunidade, e ela é bem curtinha. Aí eu vou pedir licença para vocês, tá? Para ler. Então, o livro é Caminho, Verdade e Vida. O capítulo é 2, Segue-me tu. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, dos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Comportemo-nos com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa.
Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento por todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos, cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. E é essa a reflexão que eu proponho para a gente, né, no dia de hoje, porque há uma ênfase, né, dada por Jesus no momento que ele conclama Simão Pedro a observar e a compreender que o que importa é que ele siga a Jesus. Né? Segue-me tu, o que importa o que o teu irmão faz. O que importa o que eu estou reservando para ele. O que te importa pensar sobre isso? Né? Despende a tua energia com aquilo que foi reservado para ti. Até porque, como Emmanuel coloca, com os nossos olhos mortais, será que temos mesmo a condição de prestar julgamento sobre o outro? Né? Então, eu achei essa passagem muito interessante. Eu não tinha lido nem o Evangelho, nem o livro, e como a intuição veio e me foi muito forte, acreditei que seria interessante fazer, e diante da leitura do Exórcio de Cláudio, para mim ficou ratificada a necessidade da gente trabalhar sobre isso, né? Então, aqui eu vou tentar fazer uma reflexão muito rápida, porque a gente também nem tem tanto tempo assim, que é das conquistas do espírito. Uma das grandes conquistas do espírito é a individualidade. E que a gente jamais deve confundir a individualidade com o egoísmo. Porque o egoísmo é, como nos diz no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a ti mesmo. O egoísmo é um antagonismo à caridade. E a caridade, se nós nos reportássemos a fazer a caridade, o mal seria extirpado da face da terra. Inclusive, o Evangelho nos chama a atenção. É uma mensagem de Pascal, e ele nos chama a atenção. Ele fala ao final, mais ou menos assim, preste atenção nisso. Se a caridade fosse realizada, o mal seria extirpado da face da terra. Então, a partir do momento que a gente ganha, porque é um marco na evolução do espírito, a individualidade, que não pode ser confundida com o egoísmo. Por que a individualidade? Porque é a compreensão do espírito como um ser que tem a sua caminhada evolutiva, que, convivendo em coletividade, necessitando do outro para progredir, tem o seu progresso individualizado. Porque somos nós os construtores do nosso caminho e somos nós os herdeiros de nós mesmos. Nós não herdamos nada de ninguém e ninguém herda nada nosso. Falo isso em termos espirituais, da nossa caminhada evolutiva. Enquanto espírito, não do mundo material. No mundo material ainda existe esperança, não sei até quando.
né? Mas nós somos os herdeiros de nós mesmos. Então, qual é o tipo de herança que nós estamos construindo, que nós estamos confeccionando para nós mesmos? Então, essa conclamação de Jesus, quando ele fala segue-me tu, ele nos propõe a essa consciência de individualidade, né, de espírito, né, que tem na sua consciência, na verdade, que adquire a consciência, e nessa consciência temos impregnadas as leis divinas, porque graças a Deus, com a consciência, a gente sabe sim discernir o que é o bem, o que é o mal, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Apesar de que, diante do mundo material, de como a gente fica submerso, né, no mundo material, às vezes a gente acha que a gente não sabe o que fazer ou por onde ir, mas nós temos uma consciência em que nela está impregnada todas as leis divinas, né, que nos conduz a essa evolução, que é da lei do progresso, né? A gente não vai regredir, né? A gente sabe que o regresso nessa escala evolutiva, ela não existe. Então, se compreender como um ser individual e que, como esse ser individual, somos nós que assumimos os nossos compromissos com o Cristo, e nós, médios, mais ainda, assumimos compromisso com o serviço da mediunidade, né? Que é um benefício para nós que falhamos tantas vezes e que, às vezes, e por diversas vezes, como bem disse a mensagem que Cláudio leu no Exórdio, fingimos que seguimos o Cristo, mas na verdade agimos com escárnio a Ele, principalmente nas nossas condutas, e às vezes, gente, podem ficar tranquilos, tudo o que eu falo, os meus ouvidos estão próximos da minha boca, então o que eu falo é em primeiro lugar para mim, né? E depois a gente transfere para quem se propõe a ouvir, né? Então, assim, já tive a oportunidade, como vocês sabem, de participar de várias casas espíritas, e é muito incidente, principalmente nos grupos mediúnicos, as discórdias, principalmente nos grupos mediúnicos. Então é muito interessante a gente refletir esse chamado que Jesus faz. O que te importa o outro? Segue-me tu. Vamos refletir sobre as nossas condutas, sobre as nossas percepções, sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros, sobre as nossas capacidades de nos melhorarmos a cada dia, né? Sobre a nossa humildade, em reconhecer os nossos erros, em pedir ajuda, em solicitar auxílio, né? Principalmente dos coordenadores, que estão sempre incluídos, né, pela equipe da casa. Hoje nós temos um dos problemas que eu acredito que seja um dos mais sérios dentro dos grupos mediúnicos, que é a questão do animismo. Porque a gente sabe que toda comunicação tem animismo. Não é, seu Pedro? Não é, Cláudio? Estou errada? Exato. Corretamente. Correto. Tem animismo. Só que criou-se um bicho de 7 cabeças com relação ao animismo. E hoje, um dos grandes problemas que a gente tem é quando há necessidade de se falar ao médium que, ou seja, falar no livro dos médiuns, a gente compreende que toda comunicação, ela tem a parcela de animismo. Então, o que é que acontece? A gente vai se depurando, a gente vai se afinizando mais com aqueles irmãos que se comunicam ou que nos dão sustentação para as nossas comunicações. Então, as nossas comunicações vão, com o passar do tempo, normalmente, ficando mais afins e tendo um filtro, digamos assim, mais puro, para que a comunicação venha eivada de menos animismo. Só que o que
que acontece em determinados momentos? Existem irmãos que estão passando por algum problema ou estão em processo de aprendizado, né? E que às vezes é necessário que se chame a atenção com todas as cautelas devidas daquele irmão com relação ao animismo, porque percebe-se que as comunicações são reiteradas da mesma forma, que às vezes são comunicações que fogem, né, muito assim das regras, me entendam, estabelecidas para que não são regras, mas vocês estão conseguindo me entender, né? Do modo, digamos assim, mais conveniente de se dar comunicações, né, que não estão eivados de animismo. Então, às vezes, é uma dificuldade enorme de você se comunicar com esse irmão de trabalho, porque ele não se admite, né, ser, digamos assim, chamado a atenção. Por que eu estou trazendo essa situação? Porque isso não se confunde, o desenvolvimento do trabalho, né, e essa necessidade que a gente tem de estar se apurando e se ajudando em grupo, não se confunde com essa individualidade dessa caminhada progressiva individual. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Perfeito, Amanda. O segue-me tu também não quer dizer que a gente vai ter uma caminhada com os olhos fechados para tudo e para o entorno do que se acontece. Até porque o nosso trabalho é em grupo. Mas a partir do momento em que chancelamos nós, o nosso compromisso com Jesus, e passamos a nos observar mais, a nos compreender mais, a nos burilar mais, e a seguirmos nós, Jesus, nós vamos nos melhorando e, consequentemente, o trabalho em grupo também vai se melhorar. Por quê? Porque você vai ter, inclusive, humildade para ouvir o coordenador que, porventura, vai chamar a sua atenção. Ou, porventura, ouvir aquele colega que resolveu falar, né? Mas que, de alguma forma, se aquela mensagem chegou a você, faz algum tipo de reflexão, né? Mas continuemos com o nosso coração do seguir a Jesus e da preocupação conosco, né? Inclusive no exercício da humildade diante de trabalhos em grupo. Eu não sei se está vendo, claro? Tá, sim, não se preocupe não. Porque é uma linha muito tênue que, ao mesmo tempo, a gente compreende que eu tenho que seguir, que eu tenho que prestar na minha individualidade, mas que eu participo de uma sociedade, que dentro daquela sociedade eu participo de grupos, eu realizo trabalhos em equipe, e que eu também posso ser, digamos assim, conduzida por outras pessoas que estão naqueles cargos para conduzirem, né? Então, por isso que eu trouxe essa situação do animismo, porque é muito interessante, como eu já tive a oportunidade de vivenciar, né, para os grupos de mediunidade, é sempre uma questão que a gente vê os coordenadores sempre, digamos assim, mais reflexivos, porque precisa-se, né, saber como é que vai chegar naquele colega para poder falar, porque sabe que normalmente aquilo ali vai gerar o quê? Líderes, né? Aquela velha palavrinha conhecida dentro da casa de espírito. Então, assim, eu achei de suma importância, achei muito legal trazer essa reflexão. Ela nos propõe a reflexão da nossa individualidade, né? E nos propõe a compreender quem somos nós, né, nessa escala evolutiva. Né? Como é que eu estou vivendo? Será que eu ainda consigo, ou será que eu já consigo realmente processar essa minha caminhada dessa individualidade? Será que eu já consigo ter mesmo
essa visão ampla sobre a minha consciência, né? E sobre as leis de Deus que estão impregnadas nela, né? Então, essa reflexão do segue-me tu é, na verdade, um chamado para que a gente, né? Para que a gente compreenda esse elo que a gente faz com Cristo, porque ele é o benefício maior, digamos assim, daquilo que Deus nos deu, porque ele nos deu um modelo e um guia. Então, além da consciência, além das leis de Deus imbuídas dentro de nós temos ainda um modelo e guia, porque assim, ó, se eu não souber o que fazer, eu vou olhar para aquele ali e fazer como ele fez. Alguém tem alguma coisa para falar? Amanda, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Foi bem pertinente o que você colocou. E aí, na hora que você estava falando do misticismo, do animismo, me veio à baila também a questão da mistificação. Né? Onde a gente... Eu lembro de um fato que aconteceu aqui em Galha. Ô, Amanda, puxa a orelha do Hélio aqui, por favor. Porque ele tá palhaço demais. É que ele tá querendo E falar tem visita na bonito. casa e o cara fazendo piada. Eu lembro quando houve o falecimento, por exemplo, de Irmã Dulce, houve uma chuva, vou dizer assim, de comunicações atribuídas à Irmã Dulce. A mesma coisa com Chico Xavier, a mesma coisa com outras personalidades, né? E assim, a gente sabe que não é impossível. Lógico que não é impossível, absolutamente. Porém, eu lembro daquela mensagem de Samson, que está lá no Céu e Inferno, na segunda parte dos exemplos, que são espíritos felizes. E eu acho que é de Samson, que ele diz assim, logo que ele desencarnou, começou a pipocar mensagens. E ele chega na sociedade e diz assim, eu vou silenciar um tempo para quando a moda passar, mais ou menos nesses termos. Quando essa moda passar, aí eu volto. Porque em tudo quanto era lugar estava aparecendo supostas mensagens de Samson. Aqui mesmo, aqui no Joana, nós tivemos um palestrante, um dia de domingo, quando ele terminou a palestra, ele deu passividade a um amigo espiritual. E quando ele terminou a comunicação, a pessoa ao meu lado imediatamente virou-se para mim e fez, é Chico, né? Aí eu disse, por que você está achando que é Chico? É porque a voz dele é parecida com a de Chico. Ou seja, a pessoa associou a voz do médium. Então, assim, é outro ponto interessante, né? Eu e Pedro já tivemos uma experiência com essa questão do animismo, onde tivemos que agir em relação à situação. E Pedro, inclusive, para não dar não ter uma posição individual, passou para mim, para que eu fizesse também aquela análise. Eu fiz ainda umas 2 semanas, como a gente já relatou aqui, e a gente detectou que era um fenômeno anímico, uma coisa da mente da criatura. Então, assim, é complexo, é delicado, só que você colocou outro ponto que é o trabalho em grupo. E o trabalho em grupo eu considero ele como uma engrenagem. Não entendo nada de mecânica, mas lá tem um monte de pecinha que faz o motor funcionar. Se uma pecinha não funcionar direito, pode estar o tanque cheio, pode ser o carro do ano, mas não vai sair do lugar. E isso, gente, é muito... não adianta a gente acha, às vezes, que 4, 5, 6, até 10 anos ou mais são suficientes para a gente se ver livre dessas situações. Não são, sabe? A gente é testado mesmo o tempo todo. Né? Uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Eu ainda estou me adaptando ao grupo daqui. Eles têm alguns modos diferentes de trabalhar. Não são diferentes. Eles são kardecistas. Mas assim, eles têm um trabalho de captação, um trabalho de desobsessão, que às vezes faz como a captação.
E eu nunca tinha trabalhado assim, só tinha trabalhado com antes da obsessão e mediúnica livre, né? Então, eu percebo que eu ainda estou me adaptando. E aí, teve um dia que eu percebi mesmo, assim, em mim, que eu falei uma coisa completamente vaga, que às vezes é super perigoso. São conceitos genéricos, por exemplo, a pessoa que você viu era como? Era alta, era baixa? Aí você vai responder assim, nem alta nem baixa, era média. Tá? Porque isso vai variar de acordo com a percepção de cada pessoa. Às vezes a gente precisa ter cuidado com esses conceitos vagos, e normalmente quem vai prestar atenção, vai nos alertar com relação a isso, são os coordenadores, né? Que têm a intuição, que são normalmente intuídos, e outros colegas que juntos vão chegar ali àquela conclusão, né, do que foi aquela comunicação. Que é por isso que às vezes não é tão importante a gente querer tirar conclusões de uma primeira comunicação, né? Às vezes nem de duas, às vezes a gente pode esperar um pouquinho mais para tirar determinada conclusão de determinada comunicação, né? Então é isso. Eu não vou me alongar mais, porque eu pensei que hoje ia ter mais gente, aí a gente ia falar mais. Vou ficar calado aqui. Tá, todo mundo falar, tô vendo aí. Não é nada assim. Eu sei que não é assim. O tema é muito importante, está dando muito puxão de orelha a gente, corrigindo as próximas atitudes nossas, refletir mais, É sentimento de fazer com mais caridade, né? Muito importante. Mas, gente, é porque o mundo material faz isso com a gente. O mundo material faz isso com a gente. Eu aprendi uma coisa com a minha psicóloga há alguns anos. Ela dizia assim pra mim, Amanda, eu vou te pedir uma coisa. Ouça apenas o que a pessoa te falou. Se ela está te dizendo, eu cheguei atrasada porque eu estava doente, ouça isso. Não queira ficar tentando saber mais. A informação que você precisou saber foi que a pessoa chegou atrasada porque estava doente. Ponto. Porque é a partir daí que a gente começa os julgamentos. E como a gente faz isso reiteradamente, todos os dias, o tempo todo, a nossa mente vai ficando condicionada ao julgamento. Mas a gente precisa fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Por quê? Porque fomos nós que assumimos o compromisso de seguir Jesus. E a partir do momento que a gente faz o compromisso de seguir Jesus, a gente faz o compromisso com a caridade. E fazer o compromisso com a caridade é amar o próximo como a mim mesmo. Né? Então, para mim foi muito valiosa foi muito valioso, né, esse ensinamento que a minha psicóloga me deu. Porque eu via que o meu cérebro estava se condicionando a tudo que uma pessoa me falava, eu já queria ver que existe um grande problema nisso para quem é médium. Porque a gente tem a intuição e a gente tem a sensibilidade. Mas quem é que não está me dizendo a verdade? É a pessoa. Então, o problema é único e exclusivo dela. Estará contra Não a é mesmo. própria consciência, né? Por quê? Porque somos seres individuais e a nossa caminhada é individual. Não vai comigo Nilo, não vai comigo Yuri, não vai comigo minha mãe, não vai comigo ninguém, não é eu só. Eu posso me encontrar com todos eles lá, mas eu vou estar aonde? Não depende de mim.
vai depender única e exclusivamente de mim. Então, eu achei muito pertinente, agradeci já e agradeço imensamente a espiritualidade que me deu essa intuição para trazer esse tema, porque realmente não foi da minha cabeça. Foi alguém que deu. Eu tava curioso pra saber o que você ia falar, né? Aliás, todo mundo tava Me curioso. sobrou mesmo, porque eu não tinha lido ainda essa passagem do Evangelho, eu não tinha lido ainda o capítulo do livro, e depois que Cláudio leu o exórdio, para mim foi realmente... Porque a gente vive no dia a dia, mas a gente ainda se surpreende, né? E o exórdio, Amanda, a gente fez. A gente terminou como é o dia do Sinal verde. o sinal verde. Não, E a gente colocou na sequência, né? Se você olhar no site lá, tá a sequenciazinha. E hoje, justamente, esse capítulo. É o capítulo 14. pois é. E você vê que é exatamente o que a gente está tratando aqui, né? Às vezes a gente diz que está seguindo Jesus e, na verdade, a gente está agindo com o externo. A gente está como Simão Pedro, né? Que a gente está querendo saber da vida do outro e esquecendo de si próprio, que negou Jesus 3 vezes. Então, foi essa a mensagem da noite, uma reflexão para nós, para mim também foi muito importante. Agradeço imensamente o convite de Cláudio, agradeço imensamente estar com vocês. Um abraço a todos vocês. Você, Beijo, ô Amanda. Seu Vira, tô vendo seu Vira aí atrás. Você vai querer botar aquela música agora? Quero, porque aí fica o tempo certinho do horário que a gente combinou. Aí é do começo, é? Do começo até o 3.25. Pronto, eu vou botar aqui, viu? Espero que tu. É só uma música para a gente refletir e meditar um pouquinho. É muito legal. E é isso, gente. Seguiremos cada um de nós a Jesus. Deixa eu botar aqui, viu, Amanda? Pode botar. Eu vou fazer com Amanda! Ô, Amanda, tô me chamando de mal educado porque eu tive que sair da tela, Amanda. Esse povo tá. Diga a ele que a gente é de casa. Oxe, que povo! Amanda, tá carregando aqui, tá? Aguarda só um minutinho. Na hora de começar, caiu a internet. Eric chegou aqui perto, a internet caiu. Aham. Assim, Você acredita que a minha internet também caiu? Eu tô aqui com dados móveis? E não voltou a minha Wi-Fi? Vixe, tá carregando, viu, Amanda? tudo se quiser. Eu fiquei de perto. Mas foi pra perto de mim. Não deu problema. Antes de você chegar, estava todo mundo aqui em descontração. Faltava seu sorriso complementar o grupo. Eu espero que. Eu tô com toda saudade de vocês. Ó, também tava sonhando, viu? O bebê do sonho, será que é o seu? Eu sonhei essa noite, eu carregando a menininha assim, ó, no braço. Pois é. Já Daqui uns duas dias. vezes que tem um bebê. É Deus. É essa, né? Ó. É isso. Tá certo? Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim.
Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor, haja mais amor. Mais amor. Amandinha, Muito valeu. obrigada. Então, eu quero fazer a pressão. Agora, tinha como antes dela e a gente tirar uma foto Já tirei. direto com ela, né, e a gente. Ô, o pessoal que tá ficando famosa, viu? Oi! Vamos ficar bem legal aí. Como é que tu fala assim? Uma selfie, É, a gente todo mundo de frente. com a Amanda de fundo. Isso. Eba! E depois me manda. Bora, pessoal, tocar. Cuidado com o carro, pelo amor de Jesus. Né? Chega todo mundo. Vocês também. Vai cá, vocês também. Vai ficar com. Não pode pegar nada, tá pegando agora. Seu Guilherme! Oi. Tô aqui. Olha. Tá também, gente. Em nome de Jesus. Não, acabou. Desculpa aí. Não bata nesse cabo, pelo amor de Deus. A gente já começou sem internet. Mas bota o selfie, meu filho, pra você aparecer também. Assim tá bom. Uma selfie, Cláudio. Assim, Não, ao contrário, né, Cláudio? Parece que eu tô na frente da luta, né? Vê aí. Não, mas Tá não, pode tá ficar. vai conseguir? Não, Pegando todo mundo? Não, não. o pessoal daqui. Levando isso. Tá todo mundo? Sim. Quem tá chegando? Hã? Quê? Faltou Oi? espiritual. Pra todo mundo. Hoje pegou. O pessoal chegou. Pegou não, vai tirar, peraí. Não, Cláudio, volta, Cláudio. Olha a diferença, Cláudio. Bora, Cláudio. Vai, ué. Fala um fotógrafo. Vai, ué. Vai, Cláudio. Meu pessoal, lá. Ô, Meu besta. filho da moça. Todo mundo dizendo almôndegas. Vai dar cãibra. Pix. Pix. Fala desse É a maneira, né, de rir. Ô, gato. Olha esse cara. Eu não tinha visto. Amanda, Amanda, apareça, viu? Sargento pode estar. valeu Calma. pelo aceitar. Eu, assim, eu já queria adiantar que outras vezes eu vou fazer isso de novo, né? Aí convidar vocês. Não vai ser mais surpresa. Não vai ser mais surpresa, porque o povo tava bravo comigo. Quando Nós ele vamos- falou, ele falou que ia ter uma visita.
palestrante, visitante. E aí, hoje eu vindo, eu fiquei, eu acho que é Amanda, que eles falam tanto de Amanda. Ou é caô de Cláudio? Né, ou é caô de Cláudio. Mas aí eu disse, não, ela mora fora, vai ficar difícil dela vir, né? Mas... Amandinha, nós vamos fazer a prece final. E a Pedro para fazer a nossa prece de encerramento. Agora a gente vai para o trabalho mediúnico. E muito obrigado mesmo por você ter tirado esse tempinho aí na sua correria para a gente fazer a participação. Ela fazer. Ela fazer? Amanda, o pessoal que está vindo para você fazer a prece final. É uma solicitação a Amanda fazer por nós. Pronto, você faz a prece final então. Tá, vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa de estar com esses irmãos tão queridos nessa noite de hoje, Jesus, aprendendo um pouco mais sobre a tua palavra, sobre o teu evangelho. Que coisa maravilhosa, Senhor. Eu não sei dizer que somos dignos de receber tantas bênçãos como o Senhor tem nos agraciado, estudando a mediunidade, estudando o Espiritismo, vivenciando a doutrina consoladora em nossas vidas, Pai. O Senhor tem muita misericórdia e nós te agradecemos imensamente por isso. Que esses bálsamos possam ser irradiados pelas nossas cidades, pelos nossos lares, pelas nossas casas espíritas e pelos irmãos e trabalhadores mais necessitados. Muito obrigada por mais essa oportunidade de te servir, Senhor. Que nós possamos te seguir. Que nós possamos reiterar esse compromisso contigo e com o teu serviço todos os dias, Pai amado. Muito obrigada por todas as oportunidades que nos concede. Tenhamos todos uma boa noite e que vocês possam ter um ótimo trabalho agora na segunda parte. Muito obrigada. Que assim seja, em nome de Jesus, de nossa querida Maria, Mãe Espiritual da Humanidade, nossa mentora Joana de Anjos, encerramos o estudo da noite. Valeu, Amandinha. Muito obrigada. Um beijo grande, muita saudade de todos vocês. Obrigado. Beijo.